Minutos de volta ao nosso programa, nós estamos recebendo o naturopata Ramon de Assis, esqueci seu sobrenome. O Ramon, gente, ele é naturopata e ele está sempre falando de coisas muito bacanas para a nossa saúde. E eu acho que todo mundo quer ter saúde, apesar de que a gente come muita bobagem, né? Eu estava até mostrando para ele aqui, isso aqui foi só meio copo mesmo, tá? Sim. Eles foram encher, eu falei, não precisa encher, porque eu não consigo, eu sei que, enfim. E aí, tudo bem, Ramon? Tudo bem, Dilene? A gente já está aqui conversando, né? Então, é um prazer estar aqui, né, com você e realmente levando essas dicas bem interessantes de saúde natural, né? E você está dizendo isso, e eu sempre falo, eu como naturalista, digo que não é o que a gente usa esporadicamente, não é o que a gente usa em pequenas quantidades, mas sim o que a gente usa cotidianamente, principalmente em grandes quantidades, do que não, né, do que é, por exemplo, processado ou ultraprocessado, é que a gente tem que preocupar. Entendi. E hoje o nosso assunto, então, seria resistência à insulina. O que é isso? Vamos lá, né? Resistência à insulina? Eu acho que é um assunto que vai interessar muita gente que está nos ouvindo. Eu acho também, né? Viu? Você que está ouvindo o programa, isso aqui, né, pelo que eu entendi da nossa conversa antes de começar a entrevista, é que isso aqui não está direcionado a diabético, não, tá? A todo mundo, Isso. A minha, você que está ouvindo o programa, e a diabéticos também. Exatamente. Então vamos lá, o que é a resistência à insulina? Para a gente dar um esclarecimento geral, é entender que a insulina é um hormônio que o nosso corpo produz. E quem produz a insulina? O nosso pâncreas. Ele que é responsável pela produção da insulina e o nosso corpo produz vários hormônios. E a insulina tem um papel muito importante, Dilene, porque para nós termos esse movimento mecânico aqui de movimentar os nossos braços, nossas mãos, fazermos exercícios físicos, termos disposição física, é importante que a glicose entre na nossa corrente sanguínea e especialmente nos nossos músculos, para que a gente tenha energia e esse movimento que a gente faz. Mas para que a glicose entre no nosso músculo, nas células, né? A chave que abre a porta para que a glicose entre e nos dê energia, a chave chama-se insulina. A insulina, esse hormônio, é que abre a porta para a glicose entrar e nos dar energia. Então, o que acontece? Por isso que eles falam que o açúcar dá energia. Exatamente, né? Entendi. Porque ele vira glicose na nossa corrente sanguínea e é a glicose que é fonte de energia. E aí, o que acontece? Só que com o excesso de alimentos que viram glicose no nosso corpo, o papel dessa insulina fica muito grande. Ela está tendo que fazer isso o tempo todo. O tempo todo ela está tendo que abrir porta para a glicose entrar. E nesse sentido, o nosso corpo, em algum momento, ele gera a chamada resistência à insulina, porque está tendo uma produção excessiva de insulina por causa de quê? De alimentos que viram glicose. Então, nesse sentido, a resistência à insulina é um problema antes da diabetes, antes da pré-diabetes, e antes de diversas doenças que eu vou citar ao longo do programa, mas eu posso adiantar aqui, por exemplo, a hipertensão, a pressão alta. Muitas pessoas acham que a maior causa de pressão alta é o sal. Não, pode ser o açúcar. A resistência à insulina é uma coisa que está por detrás da hipertensão arterial sistêmica, glaucoma, artroses e outras deficiências e neurodegenerações. Quem começa primeiro é a resistência à insulina. Então, o problema do excesso de açúcar e do que vira glicose no nosso sangue é que pode abrir porta para diversas doenças que a gente nem faz ideia. Um problema intestinal, por exemplo, né? Um problema de ordem intestinal crônico, quem pode ter gatilhado esse problema? Uma resistência à insulina antes de tudo isso. A famosa gordura do fígado, a esteatose hepática. Quem que gatilha isso? Uma resistência à insulina antes disso. Então, a resistência à insulina pode ser aí, né? E a medicina tem estudado muito isso, e especialmente a medicina naturista, que é a naturopatia no caso, percebido que as pessoas têm que se atentar para esse excesso de carboidratos. Mas eu não sou diabético, não sou pré-diabético, meus exames eram normais. Pois é, mas você pode estar caminhando para uma resistência à insulina. E um exame que detecta isso diretamente chama-se insulina basal. Insulina basal? Exatamente. Mas geralmente os médicos, quando pedem um exame, eles colocam o basal? Dificilmente pedem a insulina. Por quê? Então, porque não é hábito, né? Não é costume ainda. Isso é muito novo, né? Então, quer dizer, a gente traz isso até como
como novidade, para alertar exatamente a população para que verifique junto ao seu médico como que está a insulina dele. Só falar insulina, porque aí às vezes a insulina já pode estar marcando elevada, né? A referência varia aí entre 3 e 23 no exame, e acima de 5 já pode estar caminhando para uma resistência à insulina. Você falou que é entre 3 e 23? A referência marca, mas quando você está acima de 5, já pode estar anunciando uma resistência à insulina. O ideal é que dê abaixo de 5. Entendi. A gente vai dar um tempinho aqui, 3 horas e 33 minutos, o assunto é muito bacana. Nós vamos saber do Ramon os alimentos que a gente às vezes nem imagina que tem a insulina, que tem açúcar, que tem o açúcar. Por exemplo, eu sei que batata tem, essas verduras debaixo da terra, geralmente. Exatamente, isso. Mas não tenho certeza do resto. Ele é que vai falar pra gente, tá? Daqui a pouquinho, se você quiser perguntar alguma coisa, aproveita e deixa a sua pergunta aqui pra gente, tá? 3222-0001. A gente volta já, 3 horas e 34 minutos. Programa 3 horas e 54 minutos. Eu fico aqui batendo um maior papão com o Ramon, porque eu fico aproveitando, né, que ele está aqui. Aí dá para tirar muito mais informações dele. Hoje a gente está falando da insulina e ele falou da resistência à insulina. Ele estava me contando aqui dos chás, que até chá, se a gente exagerar... só para concluir isso, Ramon, porque eu acho que muita gente está ouvindo a gente. Eu tomo chá de camomila todo dia, à noite, toda noite para eu dormir. Aí você estava falando que deve trocar o chá por um melissa também, que ajuda a fazer dormir, ou um erva doce. Isso, Dilene. Na verdade, existe um efeito que é estudado na farmácia, né? Os farmacêuticos que estudam isso melhor, que é um efeito que chama tafilaxia. A tafilaxia é quando o nosso organismo, né, ele abre os receptores para qualquer substância, natural ou não, e depois de um tempo ele fecha os receptores, porque ele percebe, né, na inteligência instintiva do nosso corpo, percebe que está demais, então ele fecha. No mínimo, a pessoa vai parar de ter o efeito que ela tinha antes. No mínimo. Mas pode, por exemplo, se forem plantas adaptógenas, que são plantas com uma característica diferente, como é o caso das folhas do maracujá, é o caso aí da catuaba, da marapuama. Folha de maracujá é bom para chá? Também é utilizado como chá. Essas plantas que eu estou citando, catuaba, marapuama, folhas de amora, entre outros, fenogrego, sálvia, se você usar um tempo demasiado, pode causar a chamada fadiga de adrenal. Você pode fadigar essa glândula adrenal, o que pode causar, por exemplo, uma falta de energia gigante, você não saber e é do chá que você está tomando. A pessoa não sabe que é o chá. Não sabe que é o chá. Então, eu que né, sou especialista em plantas, a gente recomenda. Se você quer usar uma planta para alguma determinada função continuamente, que não seja a mesma planta todos os dias. Você escolhe uma planta, usa ela 2 vezes por semana, outra planta 2 vezes por semana e assim por diante até fechar. Digamos que você quer uma planta para relaxar mais na hora de dormir. Como você falou, uma melissa, um hortelã, uma lavanda, uma camomila, um capim-cidreira, entre outras plantas, uma alfavaca, e você vai estar relaxando sempre, um chazinho legal, e não é a mesma planta todos os dias. A mesma coisa para a digestão. Você gosta de um shot aí digestivo para o almoço, para o jantar, perfeito. Usa gengibre num dia, alecrim no outro, dente de leão no outro, marcela no outro e assim por diante. Entendi. Kleiner, coloca para mim, por favor. E o que é resistência à insulina? É isso que você está falando? A resistência à insulina é quando o nosso organismo, por excesso de ingestão de alimentos que viram glicose, começa a acumular essa insulina no nosso sangue. E aí, essa insulina, né, o nosso pâncreas é quem produz, vira um veneno no nosso corpo. E a depender da predisposição de cada um, nós podemos desenvolver diversas doenças crônicas e muitas delas irreversíveis por conta de uma resistência insulínica não detectada, por exemplo, e não tratada, obviamente. Então, é interessante, né? Você pode perceber, Dilene, que no meu consultório, os meus pacientes, além de prescrevermos algo sempre seguro e natural para cada um deles, e de uma maneira individualizada, nós damos muitas orientações como essas. A gente consegue prevenir diversos problemas com a informação que a gente traz para o paciente, como essa que a gente está trazendo hoje. Entendi. Aí, a resistência... É bom a gente falar disso, então, porque as pessoas falam insulina e diabetes. Então, a resistência insulínica
ela, além da diabetes, pelo que eu estou entendendo, que a Isso. pergunta aqui, ela só causa diabetes? Não, você já me mostrou que não. Isso. O que mais, além da diabetes, que a pessoa pode ter e que é provocado pela resistência insulínica? Problemas degenerativos oculares, por exemplo, né? Por exemplo, fugiu uma doença muito comum agora dos olhos, né? Mas doença dos ossos pode ser causada pela resistência à insulina, a hipertensão, o glaucoma. Eu ia falar glaucoma, eu pensei, será que é glaucoma? O glaucoma, a artrose, a hipertensão arterial sistêmica, outros problemas inflamatórios degenerativos, todos podem ser gatilhados pela resistência à insulina. E mais, né, a resistência à insulina junto com a predisposição facilita a pessoa desenvolver doenças autoimunes. Exatamente. Então, assim, a resistência à insulina, que a pessoa vai lá, faz um exame de glicose, deu normal, deu 80 para baixo, fez hemoglobina glicada, deu 5,4, as pessoas acham que está tudo bem, inclusive muitos profissionais da área de saúde acham que está tudo certo, e às vezes a pessoa já desenvolveu ou está desenvolvendo uma resistência à insulina, que pode levá-la a diabetes ou a todas essas doenças que a gente citou. Tá, então, só para a gente repetir, que a resistência à insulina, ela não é só do jeito que eu estou falando aqui, parece que é uma pessoa ou outra que tem. Todo mundo pode desenvolver isso, dependendo da quantidade de açúcar que ingere. Na verdade, existe uma estatística, Gilene, que diz que, nesse momento no mundo, 60% da população do mundo já tem uma resistência à insulina e não sabe. Né? Eu acho que grande. Eu devo ter, viu? Porque eu sou tão doceira. Então, eu também era muito doceira. Aliás, eu ainda sou, eu gosto. Só evito hoje. Eu luto contra isso, sabe? Hoje, por exemplo, eu ganhei uma vasilha cheia de cocada, novinha, molinha, prontinha, mais cocadinha. Sim. Eu peguei ela era pequenininha, peguei uma pequenininha, parti ela no meio e comi um pouquinho só e larguei o resto. Então, se for moderado assim, Dilene, eu acho que o doce, né, ele faz menos mal, olha o que eu vou dizer, menos mal do que os carboidratos. Porque já tem estudos mostrando que o pico da glicose, ou seja, a carga glicêmica e o índice glicêmico do arroz eu ia te perguntar agora do arroz da tapioca podem ser piores do que o próprio açúcar ou doces. E as pessoas acham que comendo tapioca está fazendo regime. Fazendo vantagem. E pode não estar fazendo vantagem. Entendi. É claro que tudo é a dose, tudo é a quantidade, tudo é... Se a pessoa faz uma atividade física exigente, ela tem uma margem de sobra aí que ela pode consumir mais carboidratos. Mas se a pessoa é sedentária, por exemplo, fuja dos carboidratos, porque ele pode estar causando, nesse momento, uma resistência à insulina. A pessoa não vê nos exames básicos, mas... de repente brota alguma coisa, alguma doença que já aí não é reversível mais por conta de uma resistência à insulina não detectada. Ok. São 4h01, daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Ramon. Se você quiser perguntar alguma coisa, aproveita, faça a sua pergunta. De volta ao nosso programa, 4h23. Eu estou segurando o Dr. Ramon aqui no programa ainda, porque tem perguntas dos ouvintes e a gente vai atender vocês agora, tá? Então vamos lá. Boa tarde, Dr. Ramon. Sou diabética. Quais os melhores alimentos para mim, para eu estar trocando, né, no dia a dia? É isso, né? Sim. Obrigada. E quais posso comer de vez em quando, tipo, que não seja tão saudável? Tipo, dá um docinho para mim de vez em quando de presente. Então, ela se identificou? Pois o nome aqui tá Nicolas. Não, Thaís. É Thaís? Ah, tá, porque o Nicolas entrou no da Thaís. Entendi, é Thaís. Tá, okay. Thaís, obrigado, viu? Boa tarde. Obrigada, é uma pergunta Thaís. tão importante, porque não só vai atender a questão dela, mas também de todas as pessoas que querem tratar ou prevenir a resistência à insulina. Uhum. É a mesma coisa, né? Então, Thaís, primeiro, você tem que priorizar alimentos que sejam ricos em gorduras boas, alimentos de proteína, sobretudo proteína animal, né? Fibras vegetais, castanhas, tudo isso é rico. Então, se você inclui mais esses itens e diminui os carboidratos simples, automaticamente você está beneficiando aí o seu problema de um modo geral. Seja ele diabetes, seja ele pré-diabetes ou própria resistência à insulina. Peraí, quais que você falou?
As proteínas de origem animal, as carnes, por exemplo, né? Isso que eu ia te perguntar. Isso. Dá exemplo do que você vai falando, então. Tá. Proteínas, Aí a carne bovina, que é a que em primeiríssimo lugar, é a carne mais que nutritiva. é o mais cara. É a mais cara, mas é a mais nutritiva. Depois dela aí você tem aí peixes, e sobretudo os peixes de água salgada, né? A sardinha, por exemplo, que não é tão cara. A sardinha é extremamente nutritiva, né? Pode ser em lata, tá? Pode ser em lata, né? Eu só não recomendo o óleo da lata, mas pode ser em lata. Tem aí o frango, tem aí os peixes e os demais peixes, né? Tudo isso são fontes genuínas de proteínas boas e que não interferem em nada na glicose, em nada. As gorduras boas, né? Nós estamos ainda em época de abacate. O abacate é uma fruta riquíssima em gorduras boas. Tem o coco, tem as castanhas, tem o azeite de oliva extra virgem, tem aí o óleo de coco. Isso não vira açúcar? Isso não vira açúcar. E mais, eles quebram o pico de açúcar ou de glicose no nosso sangue. Se você começar uma refeição comendo um desses itens que eu citei agora, primeiro, o pico de glicose do seu sangue vai ser muito menor se você comer o carboidrato puro, por exemplo. E de contrapartida, Thaís, você deve evitar mesmo os carboidratos de qualquer origem. Qualquer origem. E claro, quando você fala de vez em quando, é claro que o seu profissional tem que te avaliar para saber qual que é o seu de vez em quando, mas de vez em quando pode ser praticamente tudo, né? O açúcar em si, ou o doce, é que talvez não. Mas mesmo assim, o profissional te avaliando, de repente te libera aí para o de vez em quando também. Esses produtos que falam que não tem açúcar, sem adição de açúcar. Então, mas você disse tudo, Dirlene, sem adição de açúcar. Mas são alimentos que, na grande maioria, por exemplo, tem ali alguns sucos integrais que está lá escrito sem conservantes, sem adição de açúcar. É mesmo, isso é verdade. Só que não significa que aquilo lá já não seja lotado de açúcar natural da própria fruta, né? Entendi. É o caso do suco de uva. O suco de uva, mesmo sem adição de açúcar, ele tem mais açúcar do que a maioria dos alimentos, naturalmente. Né? É o caso aí, daí entra o arroz, né? O arroz não é um alimento que se põe açúcar, mas se constasse sem adição de açúcar não adianta nada. O que ele faz virar de glicose no nosso corpo é absurdo. Então arroz todo dia não é bom? Nenhum carboidrato todo dia seria bom. Mas a gente come arroz com feijão todo dia, Exato. praticamente. É diminuir a quantidade e aumentar a quantidade desses outros alimentos que eu citei para a Thaís, para melhorar ali o pico glicêmico. Só uma dúvida, o feijão também vira açúcar? Vira, mas muito menos do que o arroz. Entendi. Muito menos. Então aí, tendo um profissional para te acompanhar, vai dizer, olha, você pode esse tanto de arroz, esse tanto de feijão e mais. Até a ordem do que você come, do que você pôs no prato, interfere. Ok, boa tarde, Arlene. Boa tarde, doutor Ramon, aqui, Dirlene, tá? Olha, acordo com a minha glicose às vezes no 400. Uau! E tanto já de manhã cedo, por 2 médicos, já falou que meu pâncreas não produz insulina. Isso é possível? Sim, é possível sim, né? Provavelmente esse caso aí dela amanhecer com a glicose em 400 já é um caso para muitos endocrinologistas, o caso de usar insulina sintética, né? De usar a pessoa que já depende de insulina. Mas eu te aconselho, pode nos procurar, a gente pode fazer um tratamento para modificar totalmente a alimentação, entrar com uma atividade física e reduzir drasticamente essa carga. Nós temos plantas, Dirlene, que são maravilhosas para quebrar o pico glicêmico, que ainda protegem os nossos rins. Plantas que fazem isso, né? Tem uma planta que eu adoro, né? Que é o Philodendron amurense, riquíssima numa substância. Como é que chama? Philodendron amurense, né? É o nome científico. A gente não vai nem lembrar para procurar. e ela é científico, mas qual que é o nome comum? Então, ela tem uma substância já conhecida popularmente como berberina. A berberina, além de quebrar o pico glicêmico dos alimentos, ela ainda protege os nossos rins, que é um órgão muito atingido por diabéticos, por exemplo. Então, é uma planta maravilhosa. Nós temos o feijão branco, Phaseolus vulgaris, o nome científico dele, né? Tem até uma substância muito famosa, que é a faseolamina, que é extraída do feijão branco. Comer o feijão branco diminui a nossa carga glicêmica. Ai, eu não gosto de feijão branco. Eu gosto de feijão nem na preto. Dobradinha? Não, não gosto de dobradinha. Então. Vamos lá, tem a pergunta aqui para gravação. Boa tarde a todos vocês. Quero fazer uma pergunta para o Ramon. Eu fiz, né, a retirada da minha vesícula em agosto do ano passado. E já ouvi falar na internet, né,
nesses vídeos que acaba caindo, né, no telefone, que quem não tem mais a vesícula tem que fazer suplementação, porque o organismo da gente perde a capacidade, né, de absorver as vitaminas dos alimentos. Aí eu queria saber se isso é verdade, né? E outra coisa que eu observei depois que eu fiz essa cirurgia, essa retirada da vesícula, é que minha unha ficou toda esbranquiçada, ela toda manchadinha de branco e parece que assim dá umas ondulação na unha. Aí eu queria saber, né, se é por causa que já está com falta de vitaminas e né, já falta de vitaminas no corpo. E a suplementação, qual seria uma suplementação assim para eu estar fazendo, quais os alimentos melhor para eu estar ingerindo para conseguir absorver mais vitaminas? Ah, então, ela identificou qual o nome dela? Marcilene. Marcilene, um abraço, viu? Boa tarde, Obrigada, obrigado. Marcilene. Então, Marcilene, tudo que você trouxe de informação são informações importantes mesmo. Quem retira a vesícula, né, que é um órgão que participa do nosso aparelho digestório, de fato, se faz necessário uma suplementação para poder compensar a falta da vesícula, né? Existe um suplemento que chama Oxibili, que todo profissional, né, que te acompanha pode estar qualquer profissional que te acompanha pode estar te suplementando desse Oxibili. Mas tem outras enzimas digestivas que também suprem a falta da vesícula. Tem uma frutinha, né, que é das mais antigas conhece, que é o figo. Muita gente conhece só o doce do figo. Sim, lá em casa tinha é pé de delícia. figo. O figo, eu ia falar fígado, de figo. É uma fruta que, se você comer ali, por exemplo, depois das principais refeições pesadas, ela tem uma função que substitui muito ali a função da vesícula também. Então, pode comer o figo maduro, aí não é o doce de figo, é uma proposta, as enzimas digestivas e o Oxibili. Mas para isso, é necessário, Marcelene, que alguém te faça uma prescrição adequada, individualizada para você, tá? Então isso é importante, realmente dificulta a absorção de vitaminas. Eu não diria que é por causa da falta da vesícula, que é o enfraquecimento, essas estrias da sua unha, aconteceu isso, mas deve ser deficiências de vitaminas e minerais, sim. Então você precisa de um profissional que te prescreva aí na quantidade devida para você ter a restauração de tudo isso. Ok, a gente para só um pouquinho e volta para despedir do Dr. Ramon. Se você tiver uma pergunta, aproveita que a gente volta para o último bloco, tá? 6 minutos, vamos então para a última pergunta para o Dr. Ramon. Boa tarde, Dr. Ramon. Minha filha tem 16 anos e a glicose em jejum deu 80. E a glicada deu 6,0. O que fazer? As chances são altas de se tornar uma diabetes? É a Eneia. Obrigada, Eneia. Quanto que deu a hemoglobina glicada que ela falou? Vamos lá, 16 anos, a glicose em jejum, 80. Uhum. A glicada, 6,0. Ah, então, nesse caso, aí é um caso típico de uma resistência à insulina. Exatamente, é o exemplo que a gente precisava para poder dar aí para o tema de hoje. Então, dá para reverter, né? Se foi a pergunta que a Enéia fez para a gente, dá para reverter perfeitamente. Vai ter que mudar os hábitos alimentares, vai ter que entrar com uma atividade física e, se possível, com protocolos naturais ali para poder a gente quebrar esse pico glicêmico. Então, assim, não é uma diabetes, né? Mas é o que hoje eles chamam de pré-diabetes, acima de 5,6%, né, hemoglobina glicada, até 6,3% é considerado pré-diabetes. Mas tem que reverter isso para que a gente possa evitar não só a diabetes, mas outras doenças também. Ok. Te agradecer mais uma vez. Eu sei que ficaram algumas perguntas, mas a gente não vai poder atender todo mundo agora, mas o doutor Ramon vai voltar, tá, gente? E assim, eu acho que está sendo muito bom. Tudo isso é para a gente aprender. A gente está só aprendendo. E te procurar também para consulta, né? Sim. Que você deve fazer uma anamnese muito boa, né? Então, Gilene, antes de mais nada, te agradecer pelo carinho, né, de sempre, não só você, mas a equipe que nos recebe sempre de forma tão carinhosa sempre. E a gente está aqui para divulgar o trabalho, mas está aqui também para levar informação de qualidade para as pessoas. Estou à disposição, né,
para tratar de doenças já instaladas, é claro, paralelo ao tratamento convencional, que a gente nunca despreza ele, mas para voltar o mais rápido possível à saúde das pessoas e para quem quer também prevenir, né? Como essas informações que a gente trouxe hoje, muitas vezes as pessoas já estão com um problema ali, não detectado, e a naturopatia tem uma solução, tem um protocolo sempre seguro e natural para tratar das pessoas. Então, estou à disposição aí, não só para dar as informações, né, as minhas redes sociais, né, Naturopata Ramon de Assis no Instagram, na fanpage do Facebook, também Naturopata Ramon de Assis no canal do YouTube, todos os meus, as minhas redes sociais com dicas de saúde natural. E para quem quiser, né, agendar a consulta presencial ou online pelo 379 9137 0003, repetindo, 99137 0003. Pelo WhatsApp, por ligação, consultas presenciais ou online, dizendo que eu atendo ainda em algumas cidades, Itapecerica, Cláudio, Itaguara, Lavras, né? Todas eu atendo também em Lagoa Dourada, Conselheiro Lafayette, Entre Rios de Minas, a gente também vai presencial nessas cidades. Só repete seu telefone, por favor. Ah, perfeitamente, é 99137 0003. Ok. 991370003, doutor Ramon. Gente, eu gostaria, não vai dar tempo hoje, mas numa próxima, falar um pouco de autoimune, viu? Ah, perfeitamente. Meu pai teve uma autoimune violenta e Olha. tacaram cortisol nele, só foi aumentando, aumentando, e aquilo foi me deixando louca até que ele morreu. Nossa, Enfim. então. Muito obrigada, Obrigado viu, pela também, sua Edilene. presença aqui no programa. É muito bom, tá? Obrigado. 4 horas e 50 minutos, a gente volta daqui a pouquinho.